Glória a Deus. Hoje começamos uma campanha que durará 7 quartas-feiras, contando com esta, sobre batalha espiritual. E o tema hoje é combatendo principados. Abra comigo a sua Bíblia em João capítulo 10, versículo de número 10. O Senhor Jesus falando sobre Satanás, dizendo dos 3 principados aqui incluídos de Satanás: roubo, morte e destruição. E ele diz assim em João capítulo 10, versículo 10. Amém? Vamos falar do principado de roubo, que nós temos visto que isso tem sido muito frequente na vida dos crentes. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. O Senhor Jesus começa a falar sobre o roubo, em primeiro lugar. Podei-vos assentar. Por que Satanás começa pelo roubo? Porque é uma maneira mais fácil de enfraquecer a presa, tirando aquilo que ela tem. É a maneira mais fácil de enfraquecer um cristão, é tirar aquilo que Deus tem dado para ele. Então ele vai enfraquecendo emocionalmente, espiritualmente, vai desacreditando, vai desanimando. Então é isso que Satanás faz. É uma das primeiras opções de Satanás, trabalhar por meio do roubo. Isso ele usa diversos meios, pessoas, situações e circunstâncias, para entrar, lograr, roubar. E com isso ele vai arrancando do povo de Deus a paz, a tranquilidade e a segurança. Bom, Jesus Cristo venceu todos os principados, diga amém. Efésios capítulo 1, versículo 20 e 21, vamos lá comigo. Efésios capítulo 1, versículo 20 e 21. Jesus Cristo, na sua ressurreição, sua morte e ressurreição, ele sujeitou, ou seja, ele colocou abaixo de si todo o principado. Diga comigo, o que é principado? Principados são regiões, sejam elas familiares, emocionais, espirituais ou física. Quando Daniel fala com o anjo, e o anjo diz assim, o príncipe da Pérsia me resistiu. Ele estava falando sobre governos espirituais. Satanás, ele tem os seus demônios e as suas miríades, e eles são apegados. Diga comigo, o inferno tem apego. Tá. Eles são apegados, eles querem estar de posse de corpos, eles querem estar de posse de regiões de situação. Lembra do samaritano? O que é que você viu no samaritano? O que é que os demônios que saiu daquele moço perturbado disse para Jesus? Deixe-nos ficar nessa região, porque lá eles eram bem-vindos e ninguém os incomodava. Ninguém queria saber ali de Cristo, de Deus, de libertação. Então, os demônios que foram naquela manada de porcos, se jogaram no precipício, se afogaram. Então, os demônios ficaram libertos para possuírem outros corpos. Então, os demônios, eles precisam de regiões, de situações. O que são essas regiões? São situações, por exemplo, uma região familiar, uma situação familiar. A família, ela tem várias áreas para que ela se dê bem e tudo haja bem. Tem a área emocional, que é a área de carinho, sexual, de diálogo. Tem a área financeira, que é sustentação. Tem a área de disciplina e assim vai. Essas áreas, Satanás tem como objetivo possuir uma dessas áreas por meio de uma brecha e de uma entrada, de preferência camuflado, porque se ele entrar escondido, ele pode trabalhar. O objetivo, Satanás age como um câncer. Enquanto ele está escondido, ele está trabalhando e minando. Quando ele é descoberto, ele perde forças. Então, qual é o objetivo do Senhor Jesus? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por quê? Porque a partir do momento que você recebe
o ponto esclarecedor da sua situação, onde tem errado, o que falhou e o que aconteceu, você começa a agir favoravelmente à sua situação, inibindo a região das trevas. Bom, Satanás tem um dos seus governos, são governos, principados, potestades, são hierarquias, são regiões que são dominadas por príncipes das trevas. Quem são esses príncipes? São demônios com um certo tipo de categoria, tá? Que eles residem e presidem sobre essa situação, dando ordens aos outros. Então, são príncipes que trabalham dentro daquele contexto, daquela região. Temos várias áreas na nossa vida e certamente Satanás está de olho em todas elas. Ele não quer chegar e já possuir de cara, ele quer um espaço. Ele quer ficar em paz e camuflado para ir trabalhando. Até minar tudo. Você já viu um cupim quando ele trabalha? Ele trabalha por dentro, você não vê. A hora que você dá uma batida, está tudo desmoronado. Esse é o objetivo de Satanás. E qual é a vantagem do diabo no meio dos crentes? A necessidade que os crentes têm de aparência e imediatismo. Um crente que tem necessidade de aparência, ele não vai buscar a coisa que está errada na vida dele. Se aparentemente está bem, ele manda embora, meu irmão. Ele quer mais é aquilo que está fazendo bem para ele. E outra necessidade que ele tem é a aparência e de estar bem. Aparência, está tudo bem, está tudo certo, está tudo correto, mas ele não consegue entender que nós somos uma máquina de erros e que nós temos muitas coisas a consertar. E esse conserto começa na conversão e termina na morte. Então não adianta eu e você acharmos que a nossa vida ela vai parar de ter conserto. Temos que começar na conversão e termina apenas na nossa morte. Aí o crente, com essa necessidade de aparência, com essa necessidade de mostrar alguma coisa para os outros, ele começa a agir de uma maneira ignorante, não prestando atenção. Quando ele vai dar por conta, o filho já está, a filha já está, o casamento já foi, a vida financeira já está. Aí ele tem o quê? O problema. Por quê? Ele não estava indo à igreja? Estava. Ele não estava fazendo oração? Estava. Só que o que ele não estava fazendo? Ele não estava buscando diante de Deus aquilo que estava errado. As negligências dele. Por quê? Aí ele diz assim, mas eu não fiz nada de errado. Mas quem diz que coisa errada é só o errado? Quem diz que a negligência não é um erro? A negligência é um erro. E direto o Senhor tem falado conosco sobre nós sermos diligentes, sobre nós vigiarmos, ao invés de negligenciarmos. Então a necessidade, a Bíblia, ela nos direciona de diversas maneiras. Fuja da aparência do mal, não se assente, não faça. Por que esses não ir, não? Por quê? Para que nós sejamos livres deste assombro, desse arrombo que vem de repente sobre os crentes e aí eles ficam estáticos. Quando vê o casamento já foi, quando vê o filho já é, quando vê a filha já é. Aí ele fica abobado, ele fala, escuta, mas eu fui na igreja. Mas eu cumpri os meus deveres religiosos, mas eu fui fiel. Mas o que é que ele fez de errado? A negligência. Não houve dentro dele uma iniciativa em oração e dizer, Senhor, como fez Neemias, onde é que Satanás está trabalhando? Porque ele está trabalhando, não é normal. A palavra do Senhor diz que ele fica ao derredor, bramando como leão. Eu não estou vendo, Senhor. Quais são as ciladas? Quais são os embaraços? O salmista no Salmo 91 diz assim, que nós temos que buscar isso em Deus, para enxergarmos os laços, enxergarmos as pestes. Qual é a peste desse século? Qual é a praga desse século? Quais são as pragas e as pestes que Satanás está disseminando sobre o povo de Deus? Se não essa necessidade dessa aparência, essa necessidade desse conformismo, desse conforto.
capturando e raptando a consciência do povo de Deus, colocando o povo de Deus apenas preocupado com o que não deveria se preocupar, comer e beber e vestir. Jesus disse que Deus cuidará disso, mas os crentes ficam só preocupados em ganhar, ganhar, ganhar. Então eles ganham, sendo que não precisavam se preocupar, porque cabe ao Pai Celestial, e enquanto isso eles vão perdendo famílias, vão perdendo segurança, vão perdendo a vida dos filhos, e quando dão por si, é um crente derrotado, é um crente com a família destruída, é um crente, e aí? Ah, mas eu estou próspero. O que é prosperidade para os crentes? Nós vimos a prosperidade em forma monetária, mas a Bíblia ensina que a prosperidade é o bom andamento em todas as áreas da vida, espiritual, familiar e emocional, e consequentemente financeira. Isso é prosperidade, é estar bem em todas as áreas. Mas aí o que acontece? Alguns pastores disseminaram isso sobre a igreja, que prosperidade é só financeira, vincularam o rebanho a fazer aquilo que Paulo diz a Timóteo: cuidado, aqueles que querem ser ricos transpassam a própria alma, naufragam na fé. Aí o que acontece? Eles entram por meio do roubo. Satanás diz: você tem o dinheiro, mas eu pego sua família. Você tem o dinheiro, mas eu pego a sua saúde, eu pego a sua paz, e aí? Então o que nós precisamos entender é almejar uma prosperidade bíblica, completa, emocional, espiritual, física e financeira. Diga glória a Deus. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, versículo de número 20 e 21, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus. Glória a Deus. Acima de todo principado e poder e potestade e domínio, de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas no vindouro. A igreja pode dizer glória a Deus. Aí o crente diz: aleluia, isso aí, Senhor, estou contigo, não abro. O Senhor está acima de todo principado. Estou feito. Feito o quê? Feito bobo. Por quê? Porque a vitória de Cristo não isenta nem a mim, nem a você de lutarmos contra o mal. Porque ainda as trevas, para mim e para você, ainda não estão no domínio. Nós temos que lutar. Quer ver? Abre lá em Efésios 6. Porque tem crente que ele só enxerga aquilo que ele quer ver. 6, capítulo 10. Jesus venceu todo o principado para que eu e você, em Cristo, possamos vencê-lo. Mas a vitória de Cristo não me dá uma cama e um travesseiro. A vitória de Cristo me dá ferramentas para que eu lute contra os governos e as potestades e as hostes e os principados da maldade. Efésios 6,10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que estáis firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra e o sangue, mas sim contra. Ele diz 1, 20 e 21 que Jesus venceu os principados, para que eu e você tivéssemos como vencê-los também. Então nós temos que lutar contra eles. A luta não foi, a vitória não foi entregada para nós, para que nós tiremos de nós a responsabilidade de lutar. Jesus os venceu para nos capacitar como seres humanos que somos, de uma vida espiritual, a qual, para que possamos vencer os principados. Jesus, com sua vitória, nos deu uma vida espiritual. Ele diz assim: contra os principados, potestades e príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Diga glória a Deus, abrindo comigo a sua Bíblia, em Juízes capítulo 11. Hoje nós vamos falar de um homem que não abriu mão daquilo que Deus havia dado a ele. Juízes capítulo 11, versículo de número 12. Vou começar pelo meio. Israel estava sendo acuado pelos amonitas. Há 18 anos eles estavam servindo os amonitas. Por várias nações da época, mas agora eram os amonitas, cada vez era um.
Está parecendo a vida de alguns crentes, né? Cada vez é uma área que vai mal. Israel também era assim. Uma hora eram os amorreus, uma hora eram os filisteus, uma hora eram os cananeus e assim ia. Aqui eram os amonitas. Os amonitas se levantaram ferozmente contra Israel. Eles queriam a Transjordânia. E eles não tinham direito sobre a terra, porque a terra era deles antes de serem do rei Sion. O rei Sion era o rei dos amorreus. Então aconteceu assim. O rei Sion chega na Transjordânia e conquista dos amonitas. Os amonitas vai para outro canto. Chega Moisés, quer pedir passagem. Não deixa. Deixa a gente passar. Não deixa. Deixa a gente passar. Não deixa. Nós precisamos passar. Levantou armamento, o Senhor diz, eu entrego essa região para vocês. Onde ficou as 2,5 tribos aquém do Jordão. Então vamos lá. Juízes capítulo 11, versículo 12. Vamos começar aqui. Enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: que há entre mim e ti, que viestes a mim a pelejar contra a minha terra? O que é? O que está acontecendo? Diga comigo, posicionamento. Você conhece um pouquinho sobre Jefté? Daqui a pouco você vai conhecer algumas particularidades dele. Você sabe de quem que vem esse posicionamento aqui? De onde vem esse posicionamento? Um homem com um exército muito menor, um homem em condição precária com um posicionamento desse. Você sabe de onde é que vem isso aqui? Primeira liberdade que você tem que conhecer é a liberdade do ser humano. Enquanto você não ficar livre do ser humano, você não consegue vencer demônio nenhum. Jefté era livre de qualquer ser humano. O pai não havia defendido ele. A mãe não sabia o destino dela. Os irmãos haviam exilado ele. Ele não tinha nada, não tinha ninguém. Quanto mais apego você tiver, mais frágil, mais débil, mais fraco e mais facilmente você aceita as imposições de Satanás. Eu não tenho tempo para falar sobre isso, mas são cadeias emocionais. Cadeias emocionais que te levam a ficar subjulgado aos demônios. Ele olha para o rei dos amonitas e diz assim: o que é com você que você está vindo querendo ocupar a minha terra? De onde é que vem aquela ousadia e de onde é que vem aquele posicionamento? Senão de um homem resolvido. Enquanto você não for resolvido na sua vida, o diabo vai entrar, roubar, e você ainda vai agradecer, igual Acabe. Ainda agradece. Por quê? Porque é mal resolvido. Tem pendências. Tem situações mal resolvidas lá atrás. Não consegue se livrar do passado. Não consegue se livrar daquilo que foi. Dentro da alma ainda tem aquela bagagem maligna de mãe, de pai, de tio, de primo, de marido, de esposa. Aquilo tudo do passado que te maniata, que te amarra e que te impede de se posicionar diante de Satanás e dizendo: o que é? O que você está vindo mexer naquilo que Deus me deu? Agora, essa liberdade, ela vem do quê? De uma pessoa livre. Toda pessoa livre, ela luta por liberdade, ela batalha por aquilo que Deus tem dado a ela. Agora, quando se tem um coração de escravo, uma mentalidade escrava, sentimento escravo de sujeição, quando Satanás se levanta com os seus principados para vir roubar o que você tem, você fica amedrontado e se esconde atrás dos seus traumas, atrás da sua pequenez, porque não há ousadia, não há intrepidez para lutar por aquilo que Deus te deu, porque o cativeiro vem de dentro. Jesus Cristo morreu na cruz para que você tivesse uma vida resolvida. Paulo dizia assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Uma vida emocional resolvida, uma vida espiritual resolvida. O que é uma vida emocional resolvida? Ela se resume em 3 pilares. Primeiro, eu sou um ser humano. E como ser humano eu preciso de Deus. Segundo, eu preciso perdoar todas as pessoas que me fizeram mal.
Terceiro, é Deus quem me alimenta e é Ele quem me sustenta. Então você precisa ter a sua vida emocional resolvida, esquecendo de tudo que foi e adquirindo um posicionamento de dizendo: Senhor, eu quero atrair a tua presença para a minha humanidade. Eu quero atrair o Senhor para dentro de mim, porque eu sou o templo do teu Espírito. Uma pessoa bem resolvida emocionalmente é alguém que luta por aquilo que Deus tem lhe dado. Bom, versículo de número 13. Agora vem uma situação um tanto complexa. Se os filhos de Deus não gostam de restituição, que a maioria, o que acontece conosco é que nós temos muito blá blá blá. Nós temos muito gogó, mas a ação muito pouco. Quando se fala em restituição, ou seja, eu vou rebuscar teu chaveirinho lá com o tijolinho, eu vou reconstruir essa área da minha vida. E a preguiça para a direita e para a esquerda. No versículo de número 13, qual é a resposta de Amon? Eu quero restituir o que era meu. Diz assim no versículo 13: disse o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefité: é porque saindo Israel do Egito, tomou a minha terra, desde Arnon até Jaboque, 2 rios que desembocavam no Jordão. E ainda até o Jordão. Restitua-me agora em paz. O diabo quer paz com você. E muito crente tem paz com o diabo, sabia? Ó, você não mexe comigo, eu não mexo com você. Aí o diabo fala assim: então você não ora muito, você não jejua. Se você jejuar, aí complica o negócio. Aí você vai me cutucar. Então você não ora muito, não jejua. Tem uma vida assim, sabe? Eu não vou te incomodar, desde que você seja aquele crentão religioso. Sabe aquela pessoa assim que vai domingo na igreja para desencargo de consciência, vai lá. Aí o que o pastor pregou, você nem sabe. O que a pastora falou também, não sei. Então, sendo um crente assim, nós estamos em paz. A bandeira da paz, está tudo certo. É o que o diabo quer com cada um de nós, paz. Ele quer nos roubar e quer que nós aceitemos o roubo. O rei de Amon disse assim: o que eu quero é o que vocês têm, que era meu, de volta. O que o diabo quer é a sua vida financeira, que o Senhor chegou e você vivia numa pendenga miserável. É igual eu disse esses dias, a gente era tudo pé rapado. Tudo pé rapado. Você sabe o que é o pé rapado? Hã? Sabe, eu vou falar de novo. Pé rapado, o sitiante, que via com esse pé que parecia uma oca no calcanhar, ele raspava o pé no sábado e ia para a cidade, para ninguém ver que ele era sitiante. Então, Jesus é o nosso sábado, e nós somos todos uns pé rapados. O que Jesus quer? Ele quer que nós possamos assumir uma nova identidade, e reconhecermos os feitos que Ele fez em nós. E o que é que o diabo quer? O diabo quer entrar nas áreas que Jesus curou, salvou, prosperou, abençoou. Agora, cabe a mim e a você guardar essas áreas e lutarmos para mantê-las de nossa posse. Jesus veio e fez o quê? Conquistou. Aí ele deixou na minha mão e na sua mão, dizendo: cuida agora da sua família, cuida agora da sua vida financeira, cuida agora da sua vida emocional, cuida agora das áreas. O que o diabo quer? Entrar naquilo que Deus fez na sua vida. Fazer o quê? De volta. É aquilo que o Senhor Jesus explica na questão dos demônios em Lucas 11. O Senhor Jesus diz assim: saindo um demônio de uma situação, de uma pessoa, ele anda por lugares desertos, não encontrando guarida, ele volta. Por quê? Porque demônios são apegados. Eles se apegam às pessoas, eles se apegam a lugares. Por exemplo, os demônios que saíram da sua vida estão doidinhos para voltar, tem saudade de você. Misericórdia. Tem saudade do tempo em que te escravizava, saudade do tempo em que fazia você sofrer, saudade do tempo onde eles faziam você perecer, e eles querem voltar de todo jeito. Só que eles não querem voltar na mesma situação que estava, explica Jesus. Eles querem voltar com reforço.
E número 7 significa reforço total, buscando 7 piores do que eles, voltando para assumir o posicionamento e não sair mais dali. Então, Jesus explica e diz, o último estado fica pior do que o primeiro. Então, o crente que não cuida daquilo que Deus te deu, ele não vai só perder aquilo que Deus deu, ele vai perder muito mais daquilo que tinha antes de se converter. Então, ele tem que ter isso aí em mente. O que Amon disse? Eu quero restituição. O que o diabo quer? O diabo quer a família que ele tinha antes de Jesus chegar. Ele quer a vida financeira sua destruída antes de Jesus chegar. O que ele quer? A sua vida emocional antes de Jesus chegar. E como é que ele faz isso? Ele vai entrar por meio de brechas. Ele vai entrar por meio de lacunas, por meio de espaços. Bom, ele quer restituição. Qual foi a causa que os amonitas quiseram voltar e rebuscar de Israel o que Israel havia recebido de Deus? Qual era a causa? Brecha, pecado. Volta comigo um pouquinho no capítulo 10. Versículo 6. Quando é que um demônio volta para buscar aquilo que era dele? Por legalidade. Legalidade. Por isso que você tem que tomar muito cuidado com o conforto, você tem que tomar muito cuidado com as bênçãos que Deus te deu, para não fazer delas um meio de você sair da visão que é buscar a Deus e manter aquilo que Deus tem te dado. Que diz aí no versículo 6, parte A. Diz assim, ó. Então tornaram os filhos de Israel a fazer o quê? Diga comigo, retrocesso. Ou. Você está adiante. Quem caminha adiante, o quê? Os anjos estão com eles, Jesus adiante. Mas quem retrocede, o que ele vai encontrar? Os demônios que ele deixou aqui atrás. Tinha uma vida espiritual com uma volúpia de crescimento. Voltou, quem quer que ele vai encontrar? Os demônios que trabalhavam na área financeira, na área familiar. É isso aí, meu irmão. Encontro maligno. E nós não precisamos ter. Não retorne. Não tenha uma vida decrescente. Não volte aos pecados. Não volte às práticas antigas. Não retroceda. Não perca a sua conversão. Não perca a sua jornada com Cristo. Se você retroceder, pastora, mas é o seguinte, todo mundo que retrocede não vê que está retrocedendo. Que é isso, meu irmão? Todos nós sim sabemos que estamos retrocedendo. Todos nós sabemos. Eu e você sabemos quando nós estamos com a nossa vida espiritual andando para trás. Todos nós sabemos. Os filhos de Israel retrocederam. Versículo de número 7. A ira do Senhor se acendeu contra Israel e vendeu-os nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon. Deus abriu a guarda e o inimigo entrou. E eles ficaram oprimidos, diz o versículo 8, por 18 anos. Tá. Primeiro ano. Estou perdendo um pouquinho a coisa. Segundo ano, não. E aí, irmão? Você diminuiu sua vida espiritual? Não, estou na glória, meu irmão. Estou na bênção. Ninguém sabe que eu já estou perdendo já 2 anos. Mas ainda tem muita coisa ainda, hein? 3 anos, 4 anos, e o povo não clamou. 5 anos, 6 anos. Quando o problema adquiriu a idade adulta, 18 anos, eles resolveram clamar. Será que é isso que nós estamos esperando? O seu matrimônio, o problema do seu casamento, adquirir uma idade adulta, que começa a mandar, o problema manda no matrimônio, o problema manda na área financeira. Aí vamos resolver clamar, porque eles tiveram do primeiro ano ao 18 e não clamaram. Por quê? Porque ainda dava para empurrar, procrastinar com a barriga. É igualzinho os crentes de hoje. Está dando para empurrar? Tá bom. Como é que é aquele ditado do diabo, do inferno? Tá ruim, mas tá bom. Quem inventou isso foi o diabo. Como é que uma coisa está ruim e está boa? Tá ruim, mas tá bom.
que significa isso? Está ruim, mas eu sou um covarde, preguiçoso, vagabundo, eu não quero fazer nada. É isso que significa. Entendeu? Eu não quero fazer nada, a coisa está do jeito, está desandada, e eu quero mais é que desanda mesmo. Está ruim, mas está bom para mim, porque eu não tenho que fazer nada. O céu não trabalha com covarde. O céu trabalha com ceifeiros, com pessoas que trabalham, com pessoas que querem edificar suas vidas. O céu está interessado nessas pessoas que não se conformam com as entradas de Satanás. 18 anos aquele povo sofrendo. Mas aí o que aconteceu? A angústia amadureceu. Eles não conseguiram, bem-aventurada angústia, né? Irmãos, eu vou te contar um segredo. A sua angústia é uma bênção. O seu problema assim, de sofrimento é uma bênção. Ele te acordou, ele despertou, ele mostrou que a sua vida não estava boa. Você tem que agradecer ainda a Deus, como diz lá em Jó 36, Jó 33, que veio uma situação ruim que te acordou e despertou. Porque tem muita gente dormindo que o barco está naufragando para destruição. A Bíblia diz assim, olha, no versículo 9: até os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar também contra Judá, contra Benjamim, contra a casa de Efraim, de modo que Israel ficou muito angustiado. Enquanto estava só angustiado, estava dando para ir, mas muito angustiado. Quando nós enfrentamos problemas e situações ruins, isso serve como um despertador para nós, para que nós acordemos e vejamos: a coisa está mal, eu não estou bem, o que está acontecendo? Aí a Bíblia diz assim, diga comigo: não há outra maneira de iniciar a libertação, senão por meio da oração. Só uma pessoa podia ajudar eles. Só. Quem era? Aquele o qual eles tinham abandonado. Só o Senhor podia olhar por eles. Então o que eles fizeram? Oraram uma vez. Falaram com Deus: Senhor, tenha misericórdia de nós. Senhor, aí o que acontece? Acontece uma coisa muito interessante, que os olhos deles se abrem. Ele diz assim no versículo 10: eles clamaram dizendo: contra ti havemos pecado, visto que deixamos o nosso Deus e sirvamos aos Balaíns. Isso aqui o salvou. Você tem que entender que a sua luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Porque Jesus, os amonitas, porque Senhor, o meu marido, porque Senhor... Não, Senhor, eu errei, e eu cometi isso, isso e isso. É essa a oração que Deus quer ouvir. Essa é a oração que funciona. Quando você for orar por libertação, porque tem crente que assim, ele não vê a hora de encontrar um ombro largo para jogar o fardo nele. É por causa dele, é por causa dela, é porque eu estou nessa situação. Não. Você está nessa situação porque você deu brecha, porque você abriu uma lacuna. Então você assume. Isso aqui foi o que trouxe a resposta para eles. Negativa, mas uma resposta. Eles disseram: Senhor, nós te deixamos, nós pecamos. Aí o Senhor olha para eles e diz assim: eu não os livrei de todos os povos da terra? Ou porque vocês fizeram dos deuses deles vosso Deus? Orai para os deuses deles e vê se ele vos socorre. Versículo 13. O Senhor diz: contudo vós me deixastes a mim, servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Deus falou: não vou livrar vocês. Palavra fechada. Sabe o que eles fizeram? O que é que você faz quando o céu não se abre para você ainda? O que é que você faz quando a coisa não está boa para o seu lado? Você continua orando. Você continua orando, porque do céu vem a sua resposta. Não vai fazer de novo como você fazia antes. Querer usar a minha inteligência. Eu já orei um pouquinho, agora eu estou combustado de novo. Eu estou no poder de novo. Então agora eu vou agir. Eu vou vestir a minha
Cadê? Onde é que está aquela capa que eu usava antes quando eu era crente? Agora eu voltei a ser crente. Formoso, fabuloso, poderoso, gigantesco. Oh, aleluia. Estou sentindo o poder. Orou um pouquinho, o céu ainda está fechado e ele acha que vai. Só porque ele jogou todas as mazelas, as culpas, fez aquela oração, achou que está tudo bem. Enquanto o céu não se abrir, você não se mexe. O que eles fizeram? Continuaram a orar, clamaram até quebrantar o coração de Deus, porque conhecia que o meu e o seu Deus e o Deus deles era misericordioso. A Bíblia diz assim, versículo 15: mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: pecamos, fazendo-nos conforme tudo quanto te pareceu bem aos teus olhos, vamos fazer. Tão somente te rogamos que nos livre nesta vez. Tiraram os deuses, aí sim, começaram a limpar, mas limpar o coração, limpar a alma. Tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor, começaram a cultuar o Senhor. O que aconteceu? Esse coração de Deus, ele é tremendo, né? O coração de Deus se angustiou por eles. Compaixão de Deus por Israel. Você tem tudo com Deus. É só você saber fazer direito. Oraram, Deus disse: eu não vou livrar vocês. Continuaram a orar e disseram: Senhor, tenha misericórdia, só dessa vez. Foram e começaram a faxina. Começaram a mudar as coisas. Começaram a adorar, a servir o Senhor. Diz a palavra do Senhor assim, ó. Então se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel. O coração de Deus ficou compungido ao ver Israel da maneira em que estava. Qual foi a causa? A causa foi o pecado de Israel. A causa do retorno dos espíritos malignos é pecado. Pastora, mas eu não estou pecando. Negligência é pecado. O que a Bíblia diz? Se você sabe fazer bem e não faz, fala aí para o teu irmão. Você que é crente que sabe o versículo. Se você sabe fazer o bem e não faz, você está pecando. Então pecar não é só fazer o errado, é deixar de fazer o que é certo. Se você sabe que orar é saúde para a sua alma e não ora, você está pecando. Se você sabe que cultuar é uma obrigação sua, é um dever como cristão, adorar ao Senhor, e você fica na sua casa lá com a televisão ligada, aquela preguiça miserável, mas no outro dia você está animadão para ir trabalhar para ganhar o seu dinheiro, mas para ganhar o reino dos céus, para conquistar o coração de Deus, você tem cansaço, preguiça, sono, está doente, está com dor nas pernas, está com dor na cabeça, está com a unha encravada. Se você sabe que fazer o bem você deve fazer e não faz, você está pecando. Foi a brecha deles. Bom, continuaram clamando. Agora eu quero falar sobre a plantação de Satanás. Satanás sabia que só havia um homem capaz de restaurar Israel e de lutar por Israel. Quem era? Jefté, o mesmo homem que você viu dialogar com Amon, dizendo: o que é que você vem pegar a nossa terra? Você é o único instrumento que Deus tem na terra para restaurar sua vida. Você pode ter, o pastor, os líderes, sua mãe, seu pai, seu padrasto, ter 3 pais, 4 pais, 10 irmãos. Se você não fizer o que tem que ser feito por você, nada será feito. Satanás precisa inviabilizar. Diga essa palavra para o seu irmão aí. Agora explica o que é. Satanás precisa inviabilizar você, tornar você sem condição alguma de pleitear contra ele. Ele precisa inviabilizar você. Ele precisa maniatar você. Ele precisa desqualificar você. Enquanto Satanás trabalhava para poder
lutar contra Israel, ao mesmo tempo o seu principado estava tentando um lugar no coração de Jefté. O pai de Jefté, um gileadita, casa-se, tem relação com uma prostituta e tem um filho mais velho chamado Jefté. Vou contar correndo porque nosso tempo é pouco. O que acontece? A mulher dele concebe, tem mais filhos, os filhos crescem. Mesmo que uma pessoa, um filho bastardo, não era herdeiro em Israel, eles ficaram com medo, dizendo, esse moço vai ser herdeiro. A palavra Jefté significa Deus abre. E a Bíblia diz assim, que os irmãos dele disseram assim, você não vai herdar conosco. O que fizeram? Buscaram os anciãos da cidade e jogaram ele para o exílio. Aí o que faz? Jefté se une aos homens vis da época. Uma época sem rei, uma época sem governo, uma época de fome, de miséria. Quem se une a Jefté? Jefté era um guerreiro, homens vis. E Jefté começa ali a lutar, a pleitear pela comida, a saquear. E ele começa a ganhar nome. E Satanás procura um lugar no coração de Jefté para inviabilizar ele. Ele procura a mágoa, o ressentimento. Se você não tiver um coração puro, você não consegue. Você é descartado. Seu coração tem que estar puro. Puro. Sem mágoa, sem ressentimento, sem cadeias, sem grilhões. Porque Satanás resistirá com seus demônios a todo aquele que tem o coração apegado a qualquer um, a qualquer coisa. Mas eu não tenho raiva. Não estou falando de raiva. Apenas. Estou falando de ressentimento. De quando você lembra aquela dor, aquela tristeza. Sabe aquela coceira no pé que tem gente que gosta de ter? Tem gente que ele guarda as amarguras, os ressentimentos, para ele ficar com aquela nostalgia maligna. Ai, como eu sofri, como eu fui abandonado. Aí ele, eu nunca tive ninguém, ninguém foi por mim. Aquelas baboseiras. E aí? Quem é que eu gosto de ouvir isso? O diabo, é verdade. Vamos tomar uma cervejinha aqui, é de verdade, de verdade. Você realmente não teve ninguém mesmo, né? É assim mesmo. É desse jeito aí. O diabo precisa de um lugar no seu coração. Para que ele possa descartar você para qualquer disputa que você venha a ter territorial, para dizer, isso aqui foi Deus quem me deu, a minha alma, Deus que me deu. Você não vai fazer acampamento nela. Eu não vou ficar na escravidão, eu não vou sofrer. A minha família foi Deus quem me deu, você não vai fazer acampamento nela. A minha vida financeira foi Deus quem me deu, sai daqui. A Bíblia diz assim no versículo 7, quando os anciãos vieram buscar Jefté, ele disse assim aos anciãos, porventura não me odiaste a mim, e não me expulsastes da casa de meu pai, por que, pois, agora viestes a mim quando estás em aperto? Deixa eu te ensinar uma coisa. As pessoas fazem coisas a você, males, algumas, tá? Elas sentem coisas por você, sentem inveja, sentem mágoa, ressentimento, fazem-te mal. Mas escuta, você tem que se reportar a essas pessoas ou você tem que se reportar a Deus? Será que Deus quer que você se sinta vitimado, dizendo assim, ai, como eu sofri, eu não mereci, ai, oh meu Deus, o que é isso? O escritor Salomão diz assim, para quem são os ais? Ele foi odiado, mas ele odiou? Não odiou. O que a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10? Vamos lá comigo, é importante você ler isso. Paulo explica uma coisa interessante, que é a mágoa e o ressentimento, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Ele estava falando sobre o perdão. E ele diz assim, que a falta de perdão é uma brecha enorme
para Satanás entrar e roubar, porque ele tem os ardis, as artimanhas, as estratégias malignas. Segundo Coríntios 2:10, ele diz assim: e a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz, na presença de Cristo, para que não... E os crentes sabem disso, não sabem? Sabe, todo mundo sabe. Todo mundo tem a Bíblia? Tem ou não tem a Bíblia? Hã? Ai, aquela dorzinha, aquele ressentimento, aquela nostalgia. E quando vai orar, vai lembrar. Isso, qualquer dia a gente precisa aprender o que é oração, né? Aí dobra o joelho no chão e vai orar. Aí ele começa a abrir o sepulcro dele. Aí começa, ô Senhor, o que a minha mãe fez? Aí as tampas, aquele cheiro horroroso de coisa velha, de coisa morta. Minha mãe, meu pai, cada um tem uma tampa. Cuidado, que tem pessoa que tem um baldão, um caldeirão que é teu lá. Ele abre a tampa, tudo que você fez para ele está lá dentro da tampa. Aí ele abre a tampa, ó o que o meu pai fez, ó o minha mãe fez, ó o que o cônjuge fez, ó o que o meu filho fez, ó coisa... Pessoa vencida pelo diabo. O que é que nós precisamos entender? Jesus explicando na parábola dos devedores, que aquele que não perdoou os 50, é lançado aonde? Na mão dos atormentadores, os demônios. Então tem que existir perdão, ou seja, fica livre, totalmente livre. Paulo diz, para que não sejamos vencidos por Satanás. Aí ele diz no versículo 11, porque não... Quer dizer, quantos crentes ignoram? Meu irmão, que é isso? Piso na cabeça do diabo. O diabo está debaixo do meu pé. O diabo está debaixo do meu pé, meu irmão. Que é isso? Ignora os ardis de Satanás. Não faça isso. Você tem que ser, no mínimo, inteligente por ti mesmo. Volte comigo em Juízes. O que Jefité fez? Jefité não ficou amargurado, não ficou ressentido, e ele aceitou a batalha e a luta. Por quê? Porque ele falou assim, bom, eu vou ser líder, vou ser chefe, vou ter a herança, vou ter tudo. Restituição. Deus vai me restituir. Diga assim comigo, a um ou outro. O que eu quis dizer com isso? Falamos de duas pessoas que queriam restituição. Amon queria restituição e Jefité queria restituição. Quem que ficou com a restituição? O diabo quer restituição. Ele quer de volta as áreas que ele conseguiu entrar e ele quer de posse. Ele não quer que você luta contra ele, não. E ao mesmo tempo você tem que querer a restituição. Jefité disse assim aos anciãos, espere um pouquinho, vocês então vão me dar herança? Vão. Vocês vão me colocar como chefe? Vou. Então eu vou. Então eu quero. Ou é você, quem vai ganhar? Você ou o diabo? E Jesus? Jesus já ganhou. Ele é vencedor invicto. Jesus já ganhou. Quem vai ganhar? Você ou o diabo? Pergunta pro teu irmão, quem vai ganhar? Você ou o diabo? Depende, irmão. Depende. Se eu tiver que abnegar muito, que renunciar, que passar por cima do meu orgulho, que é muito grande. Se eu tiver assim, que mudar a minha... Eu não... Quem é que vai ganhar? Você precisa definir. Eu quero restituição. Eu quero tudo que me tiraram. Eu quero tudo que Satanás tem roubado. Eu não vou me conformar em olhar para minha família e ver focos satânicos. Porque tem crente que acorda a hora que já foi tudo destruído. Tem crente que acorda só a hora que vem o demônio da Eletropaulo. Ou da CPFL. Tem demônio da Eletropaulo ou da CPFL, dependendo da região. Aqueles demônios que apagam e acendem a luz. Entendeu? Tem crente que só acorda depois
Vem o demônio da CPFL, ele apaga e acende a luz. Pastor, está apagando e acendendo a luz da tua casa. É porque você está em trevas há muito tempo. Então você precisa acordar, olhou para os focos e disse não. Olhou na vida financeira, o que está acontecendo? De onde vem essa entrada? Agora vamos analisar a atitude para nós terminarmos de Jefté. Jefté age, capítulo 11, versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos lá. E por herança tomaram todos os limites dos amorreus, desde Arnon até Jaboque, desde o deserto até o Jordão. Assim o Senhor, Deus de Israel, desapossou os amorreus de diante do seu povo, de Israel. E o que ele fala? Espera aí, Jesus morreu na cruz para me dar uma vida feliz, e vem você querendo me dar uma vida triste. Jesus morreu na cruz para me dar um temperamento com domínio próprio, e vem você me fazer uma pessoa irada. Jesus morreu na cruz para me fazer uma pessoa ousada, saudável, poderosa, forte, e vem você me dando timidez, e vem você me fazendo uma pessoa retroativa. Diabo, qual é o teu problema? Qual é a tua, Satanás? Aí os crentes fazem o quê? Os crentes dizem, não, filho, entra aí, o que é que você quer? Toma minha ousadia, toma minha alegria, toma minha história, toma. Porque na verdade eles não dizem assim para o diabo claramente. Eles dizem com outras falas, tipo assim, não vou ser mais feliz, não tem jeito, não sei, tá tudo errado para mim, não consigo, não sei o que acontece. É assim que eles dizem. E traduzindo para a linguagem demoníaca, vem diabo, faz o que você quiser, age, vem. Agora, o Senhor desapossou, vem você querer possuir o que o meu Senhor fez por mim, você está querendo roubar? Que isso, meu irmão? Vai levar de graça assim, Vai? Não pode, né? Versículo 24. Aí Jefté fala uma frase. Diabo, você tem tantos corpos lá no mundo, tanta gente com o mesmo nome que eu, você tem tanta gente com a história parecida que a minha, você tem tanta gente lá, você tem o teu território, você está querendo invadir o meu? Que isso? Qual é o teu nome? Quantas pessoas com o mesmo nome que o teu, não sobrenome, mas primeiro nome, o diabo tem lá fora? Agora ele vai querer você, que ganhou um novo nome, por meio do Senhor Jesus Cristo? Espera aí, meu irmão. Ele olha para a mão e diz assim, você não possui o que Quemos, o Deus de vocês, desapossa? Então, eu não possuiria o que o meu Deus deu para mim? Você olha para os demônios, para os principados, diz assim, vocês não tomam conta das regiões que Satanás governa, nas vidas que Satanás governa, roubando, destruindo, colocando por terra. Agora a minha vida não, a minha vida é Jesus quem comprou, é Jesus quem restituiu. Isso é uma lógica, é ou não é? Isso é lógica. Ele diz assim, não possuirias tu aquilo que Quemos, teu Deus, desapossasse de diante de ti? Assim possuiremos nós todos quantos o Senhor, nosso Deus, desapossar de diante de nós. Diga glória a Deus. Teu território é o seu. Vá para lá. Aqui é o meu. O meu negócio aqui é com o Senhor Jesus. Você já tem a tua parte nesse mundo aí. Vai aprontar onde é que você tem liberdade. Aqui não. Aqui é o Senhor quem governa. Versículo 29. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Diga amém. Olhe para o seu irmão e diga assim, nesta noite, o Espírito do Senhor vem sobre a sua vida, para fazer uso da espada da palavra de Deus. Amém? O Espírito Santo só toma posse onde há a palavra. Não há ação do Espírito sem a palavra. A palavra é a espada do Espírito Santo. Para ele agir, é necessário que ele tenha a ferramenta única e capaz
idônea, que é a palavra de Deus. E ele recebe o Espírito Santo de Deus e atravessa Gileade e Manassés, passa por Mispá de Gileade, passou até os filhos de Amon. Versículo 32. Assim Jefité passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão, e feriu com grande mortandade desde Aroer até chegar a Minite, 20 cidades até Abel-Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Diga glória a Deus. Amém. Quem vai ter a restituição? Você ou seu inimigo? Você vai olhar e ver o diabo, o principado, querendo colocar foco, querendo possuir, e vai ficar de braço cruzado e dizer assim: mas fazer o quê? É o que o meu filho quer. Você não sabe que por trás dessa decisão do seu filho, dessa indução, tem um demônio querendo. Então vai orar, vai colocar a cara no pó, vai jejuar, vai combater. Em nome de Jesus eu resisto, em nome de Jesus eu repreendo. Deus me deu a minha família e eu não abro mão da minha família. A palavra do Senhor diz que quem cresce nele, e eu creio, e vai orando, e vai batalhando, e vai agindo em nome do Senhor Jesus, e assim em todas as áreas da sua vida. Agora, se ficar de braço cruzado, é ou não é? É o que o diabo quer. Conforma, aceita, leva um, leva outro, faz isso, faz aquilo. Ah, mas o meu orgulho, mas isso, mas aquilo, mas aquilo. Não, coloca a cara no pó e diz: Deus, eu preciso da restituição. Satanás entrou, o principado entrou, Senhor, e eu não vi, eu não fui alertado, Pai, eu fui alertado e não dei ouvidos, mas agora, Senhor, eu quero a restituição, eu quero de volta o que o diabo tem roubado da minha vida, eu preciso. Agora você, que a coisa está mal, mas está boa, porque está dando para empurrar, abra teu olho, porque a coisa, hora que expor, está feio o negócio. Hora que abrir, fecha, porque está comprometido. Então analisa, então olha, então observa. Eu quero que você feche os seus olhos. Melhor, vamos ficar de pé, porque às vezes você não cochila. Tem gente que quando manda fechar o olho sentado, ele cochila. Eu quero que você feche os seus olhos, que você faça uma oração. Mas não aquela oração de cochicho. Uma oração de quem recebeu uma palavra como essa. Feche os seus olhos e fala com Deus. Em nome de Jesus. Quem vai trazer vitória para você não são as bênçãos que você tem. Não é o dinheiro, não é a saúde, não é a prosperidade, não são os dons, mas o Senhor Jesus Cristo. Não confunda com aquilo que você tem, com aquilo que você ainda tem que ter. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a partir desse momento e a partir de agora, você não vai mais fazer silêncio diante de toda intromissão maligna. Que a partir de agora, sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida da sua família, no seu casamento, sobre a sua vida financeira, física, sobre a sua vida emocional, você vai estar alerta, você vai buscar quais são os focos, quais são as intromissões de Satanás, em nome do Senhor Jesus. Levanta a sua voz agora, levanta a sua voz agora, identifique o que é que o diabo quer que você faça. Fique de braços cruzados, opte pelo seu comodismo, opte pela sua preguiça, por tudo estar bem. Levanta agora a sua oração, receba agora o Espírito Santo de Deus, porque Ele fará uso da palavra que você recebeu no seu coração. Em nome de Jesus Cristo agora, declare guerra contra todos os demônios, todos os principados que têm entrado dentro da tua casa, da tua família, em nome de Jesus Cristo, que tem te manietado, que tem te amarrado, que tem deixado você sem vigor, sem força, em nome de Jesus. Levanta a tua voz agora. Ore canta labachurianda labas. Vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus, que a oração que o seu filho faz agora, suba agora, suba,
Suba. Você quer poder? Tem que subir sua oração. Faz uma oração que sobe agora. Faz uma oração que sobe agora. Em nome de Jesus. Satanás quer que você abra mão. Satanás quer que você coopere com ele. Diga ao inferno que você não irá mais cooperar. O inferno não terá mais a sua cooperação. O inferno não terá mais o seu sim, mas o seu amém. Em nome de Jesus Cristo. Declara agora todo foco no meu casamento, todo foco em que Satanás está trabalhando e eu estou omisso e negligente, eu repreendo agora em nome de Jesus. Todo foco na minha família, que eu estou negligente e omisso, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo. Chama por Jesus agora. Chama pela verdade, pelo óleo, pela unção da verdade. Diga: Jesus, vem expor publicamente principados. Vem expor os principados. Onde estão os focos satânicos? Vem expor agora. Venha colocar, venha abrir agora, Senhor. O diabo só trabalha porque está escondido. Vem expor, Senhor. Exponha. Não importa se vier angústia. Não importa se vier problema, eu estarei vendo onde o diabo está trabalhando, antes de ser destruído, em nome de Jesus. Fala para o Senhor agora, onde é que o diabo está roubando, o que é que ele está roubando, onde é que ele está trabalhando, mostra para mim, Senhor, mostra para mim, Senhor. Diga ao Senhor agora: mostra para mim, porque em nome de Jesus Cristo, o Senhor me abriu uma porta hoje, eficaz, grande e poderosa, a porta da Tua Palavra. Oh Deus, eu sou livre por ela. Eu sou livre pela Tua Palavra. Vou fazer essa campanha de batalha espiritual, proclamando, Senhor, incomodando as trevas, destronando principados e potestades, destituindo demônios que estavam em foco sobre a minha família, sobre a minha sorte, sobre a minha vida emocional e financeira. Em nome de Jesus Cristo, eu quero que você levante a sua mão para o alto e você diga assim, com autoridade, no nome de Jesus. Diga: em nome de Jesus Cristo, eu declaro poder dessa palavra sobre a minha vida, porque a partir de agora a omissão, a negligência não fará parte do meu comportamento. Eu vou lutar espiritualmente por aquilo que Deus tem me dado. Eu não abro mão de tudo que Deus me deu, porque tudo que Jesus comprou para mim na cruz é meu, de direito, pago com preço de sangue. E eu declaro que todo principado das trevas possua o que é teu por direito, porque o que o Senhor tem me dado é meu e eu não abro mão. Em nome de Jesus, hoje eu começo uma luta, uma batalha, especificando tudo o que Jesus comprou para mim. Eu não abro mão. Em nome de Jesus, Espírito Santo, toma esta palavra como espada em tuas mãos. Cura dentro de mim e do lado de fora. Em nome de Jesus. Amém? Diga glória a Deus. Amém?